que eu realmente respeito muito a Polícia Militar. Não, sem dúvida, o trabalho Os caras são guerreiros, cara. A polícia que a gente tem, a polícia militar que entra nessas comunidades de baixo para cima, que pois nem sempre tem um helicóptero, que estão no dia a dia, na hora, não dá para esperar. A gente não, a gente é planejado, a gente entra com investigação. A investigação deles é ostensiva, né, cara? Tá sequestrado, os caras têm que entrar, irmão. Foda, né, cara? Pô, os caras têm que entrar para te salvar. Aí tem um tiroteio, tem não sei o quê, porra, cara. Só que se coloca no lugar do cara, o cara tem que tomar um morro de baixo para cima. Isso que eu ia te falar, porque isso não acontece em país nenhum, né? As posições de alta estratégica é milionário, mansão. Aqui a gente tem uma geografia às avessas, né? E aí o policial militar, cara, ele se vira, óbvio que por 60 mil homens sempre vai ter alguém que pode cometer dar um desvio. O efetivo hoje é 60 mil? 50 mil é por aí, entre 45 e 60, não sei exatamente. Mas a previsão chegou a ter 60. Então, assim, é óbvio que pode ter problema. Sim. Mas, os caras fazem um trabalho, sem brincadeira, segurar o Rio de Janeiro. Não, isso a gente vai tocar no assunto assim. Tem que se valorizar. 20 anos de Ministério Público também, cara. O que eu já vi de investigação assim, a gente tem uma natureza criminal. Eu falo isso quando eu dou aula, que aí eu comecei a viajar para outro estado do Paraná. Cara, você começa a dar uma aula de penal, aí você vai dar um exemplo, a galera, mas isso tem no Rio de Janeiro? Eu falei, querido. Então a galera dos outros estados, eles não conseguem entender. Passei em São Paulo, e a gente tem uma realidade, queria que você tocasse nesse assunto aí, pra depois a gente migrar pra essa tua tolerância zero, e só pra galera de outros estados que estão acompanhando a gente aqui, entender a nossa geografia. Eu falo em outros estados, em São Paulo, você tem a zona periférica. Aqui no Rio de Janeiro não tem, me dá um bairro do Rio de Janeiro que não tem favela ou comunidade, não tem. Então o trabalho da polícia já é peculiar. Eu falo pra galera lá em São Paulo, cara, a nossa zona sul é São Conrado Rocinha. Você vai no centro, vai ter Providência, em qualquer lugar do Rio de Janeiro, os caras não conseguem entender isso lá nos outros estados. Eles não têm essa geografia da zona oeste à zona sul com comunidade, né? Sim. E aí eu queria que você falasse como é que é trabalhar nisso aí, atuar com isso. A diferença de São Paulo, primeiro, é que lá só tem uma facção criminosa. O que eu considero pior, tá? Se de um ponto de vista de confronto, você vai ter assim uma disputa de território entre as facções, mas quando uma só domina, ela fica tão forte que ela vai até no Paraguai matar o concorrente. Né? Sim. Então, assim, o PCC é uma organização realmente complicada de se trabalhar, tá? É a única na frente, né? É complicado. Então, assim, é uma realidade que aparentemente, para o cidadão comum, ele não vê violência porque não tem disputa de território, que o que traz violência não é a droga. É o armamento. É o armamento. Lá atrás, há 10, 12 anos atrás, era a disputa de venda de droga, levava à violência, porque o cara tinha o território para vender droga. Hoje não. Hoje ele tem a venda da droga para manter o território para cobrar serviço, que rende mais do que a droga. Então, se você tirar a droga, não muda nada, porque o serviço vai ser disputado e o território vai ser disputado. Então, quem defende legalização de droga para fins de violência, esquece. Entendi. Que aqui, o problema do Rio não é, isso. Isso foi tem que se atualizar. Isso foi o discurso da década passada. Do Hélio Luz, né? Que tem aquele documentário aí. Para de 99. olhar esse negócio da internet velha e começa a ouvir o novo. O novo é a disputa por território, disputa por serviço, disputa por cobrança de gás, de internet, de transporte alternativo, até de luz eles já estão começando a cobrar. Tem prestador de serviço também de luz? De serviço. Tem lá agora? Já tem, querendo cobrar da cidade. Que eu já sei que provedor de internet eles têm próprio agora. Não, tem próprio e assim, é uma coisa meio organizada. A gente depois troca. Então assim, o fato é que hoje traficante e milícia cobram taxa. Sim. Então assim, esquece esse negócio de... Só droga, né? Esquece. Só droga. Esquece. E se você for analisar isso, Rodrigo, a própria droga... E aí a gente já está entrando um pouquinho na análise que a gente tem que fazer para chegar no tolerância zero. Há 10 anos atrás, 2010, 2009, quando eu estava, a prefeitura ela batia muito nesse negócio de tolerância zero, que era quando veio de Nova York, aquela coisa de quebrar. Década de 90. Botaram um carro todo ferrado e outro novinho, todo mundo quebrava e as áreas que botavam, né, cada carro, né? E o carro novo ninguém mexia, aquela coisa toda, iluminação. Isso para mim é 100% correto. Tá? Mas aí começaram a descriminalizar o pequeno delito. Entendi. E aí começa a inversão. Porque qual era a ideia do tolerância zero? Você combate o pequeno delito para o cara não chegar no grande. Para não evoluir, né? Para não evoluir. Quando você libera o pequeno, e as leis fizeram isso, seja no crime de pequeno potencial ofensivo, seja nos médicos que você tem sursi, tem audiência de custódia, tem aquela coisa toda.
você acaba dando uma liberdade no pequeno crime, e aí você só é preso quando você comete um crime mais grave com violência. Mas aí você tem direito à progressão de regime, que a lei... Ou seja, no final, ninguém fica mais preso. Uhum. E aí, a população, ela sequer sabe disso. Ela acha que, pô, o cara vai ser preso, ela não tem a noção de como tá o direito, cara. Eles têm a ideia de que quando a polícia prende, tá resolvido o problema. Ele não sabe que você só segura, mas tem que soltar, né, cara? Mas também não é culpa do juiz, é culpa da legislação. Sim, claro. Então, assim, por que... Aí eu te pergunto, eu tava outro dia conversando sobre isso numa festa, uma enquete rápida, 99% é contra essa coisa de soltar. A lei não vem do costume, da população entender que aquilo é o correto, e aí ela aceita aquela lei. O modelo negativo, né? Exato. Se todo mundo é a favor, por que tá exatamente o inverso?